Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é História do Cachorro dos Mortos, de Leandro Gomes de Barros. Literatura de cordel com um toque todo cultural nós produzimos no episódio de hoje. E tem que dar aquele aviso, né, Lucas? Hoje é sexta-feira 13, né? Então é um cordel, dá pra se dizer quase de terror, assim. E no final do episódio a gente incluiu inclusive a propaganda que vinha junto com o cordel. Então você termina de ler o cordelzinho lá e daí no verso, eu imagino, tinha uma propaganda, né, bem antiga que, enfim, no final do episódio você vai ouvir ela. Isso aí, a gente tentou materializar muito, assim, esse produto cultural inerentemente brasileiro para você. Isso, daí nas notas de rodapé, lá no finalzinho a gente também volta a falar sobre literatura de cordel, sobre o Leandro Gomes de Barros. Boa leitura. História do Cachorro dos Mortos, de Leandro Gomes de Barros. O Cachorro dos Mortos. Os nossos antepassados eram muito prevenidos. Diziam: matos têm olhos e paredes têm ouvidos. Os crimes são descobertos, por mais que sejam escondidos. Em 806, na província da Bahia, distante da capital, 3 léguas ou menos seria, Sebastião de Oliveira ali num canto vivia. Ele, a mulher e 2 filhas, e um filho já homem feito. O rapaz era empregado e estudava direito. O velho não era rico, mas vivia satisfeito. As 2 filhas eram moças, honestas e trabalhadoras. Logravam na capital o nome de encantadoras. Chamavam a atenção de todos as grandes tranças tão louras. Esse velho era ferreiro e ferreiro habilitado, vivia do seu ofício plantando e criando gado. Por 3 vezes enjeitou o cargo de delegado. Havia um vizinho dele, Elisiário Amorim. Esse tinha um filho único, da espécie de Caim. Enquanto o espanhol velho até não era ruim, o filho desse espanhol, uma fera carniceira, veio provocar namoro com as filhas de Oliveira. Uma delas disse a ele: de nós não há quem o queira. Ele disse: tu não sabes que meu pai possui dinheiro em terras e criações, é o maior fazendeiro? Ela disse: o meu é pobre, planta, cria e é ferreiro. Minha mãe tece de ganho, nós vivemos de costura. Meu pai vive da sua arte e da sua agricultura. Meu irmão é empregado, para que maior ventura? O sedutor, conhecendo seus planos serem debaldes e só podia vencê-la por meio da falsidade, que é a arma mais própria onde existe a maldade, saiu dali Valdivino fedendo a chifre queimado, e Angelita ficou com o coração descansado, nem disse aos outros de casa o que tinha se passado. Ele pensou em forçá-la, mas pensou no resultado. Devido o pai de Angelita ser muito considerado, o filho pelo governo era bem conceituado. Exclamava ele consigo: ah, Angelita, és tão bela! Eu não sossegarei mais e nem me esquecerei dela. Farei tudo para vencê-la, porém não caso com ela. Mas Valdivino temia o pai dela e o irmão, que o governo da província tinha-lhe muita atenção. O rapaz era empregado e tinha consideração. Valdivino ainda pensou que, matando Floriano, podia calçar com ouro todo o governo baiano. Ainda que entrasse em júri, não passava nenhum ano. Ou poderia matá-lo oculto numa emboscada, pois ninguém vendo o crime, ele não sofria nada. Defunto não conta história, estava a questão acabada. Havia ali um engano entre Vitória e Bahia, a divisão das províncias ali ninguém conhecia. Sebastião de Oliveira era o único que sabia. O governo da província, tendo aquela precisão, disse um dia: Floriano, você vai em comissão chamar seu pai para vir mostrar a demarcação. Valdivino de Amorim viu Floriano passar. Escolheu um lugar próprio onde pudesse emboscar, dizendo dentro de si: ele não pode escapar. A fera foi emboscá-lo onde havia uma capoeira, carregou um bacamarte, fez de uma árvore trincheira, distante 1/4 de légua da fazenda de Oliveira. O rapaz chegou em casa, o velho tinha saído. Ver se achava um jumento que havia se sumido. Um amigo lhe escreveu que lá tinha aparecido.
O Floriano chegou depois que o velho saiu, nessa tarde não voltou, com a família dormiu. Deu o recado à mãe dele, de madrugada seguiu. Calar, um cachorro velho que Sebastião criou quando Floriano saiu, Calar o acompanhou. Floriano quis voltar, porém Calar não voltou. Passava ali Floriano, a fera então enfrentou-o, disparou o bacamarte, sem vida em terra lançou-o. Calar partiu ao sicário, o assassino amarrou-o. As moças lá da fazenda ouviram o estampido. Angelita se assustou, dizendo: "O que terá sido?" O tiro foi para o lado que seu irmão tinha ido. Angelita convidou a sua irmã Esmeralda, dizendo: "Vamos ali a passeio pela estrada? Aquele tiro que deram deixou-me sobressaltada." No sertão, naquele tempo, podia uma moça andar, passavam 2 ou 3 meses sem nenhum homem passar. Por isso, foram elas duas, não tinham o que recear. Iam ali conversando sobre a aragem matutina. Disse Esmeralda à irmã: "Olha para o céu, menina, estás vendo aquelas estrelas, como tem a luz tão fina?" Chegaram onde o irmão estava morto na estrada. O criminoso do mato atirou em Esmeralda e enfrentou Angelita, dizendo: "Não diga nada." Angelita, muito pálida, sem estar esmorecida, vendo os 2 irmãos já mortos por uma mão homicida, lhe disse: "Monstro tirano, eu morro e não sou vencida." Ele disse: "Angelita, com tudo isto sou teu." Foi dar-lhe um beijo nos lábios e Angelita o mordeu. Ele cravou-lhe o punhal, ela esmoreceu. Pondo a mão na punhalada, disse: "Monstro desgraçado, aquele velho cachorro que ali está amarrado descobrirá estes crimes e tu serás enforcado." Olhou para a gameleira que tinha junto à estrada, dizendo: "Tu, gameleira, viste esta cena passada? És uma das testemunhas quando a hora for chegada." Já na última agonia exclamou: "Monstro assassino, tiraste agora 3 vidas e não sacias o destino. Isto hei de te lembrar perante o juiz divino. Não julgue que fique impune este crime no deserto. Tu não vês 3 testemunhas que estão aqui muito perto? Estas perante ao público irão depor muito certo." Disse Valdivino: "És louca? Quem viu o que foi passado?" Disse Angelita: "Esse cão que ali está amarrado, a gameleira e as flores dirão no dia marcado." Olhou para o cão e disse: "Olha, meu velho Calar, tu dirá tudo ao juiz sem ele te perguntar. Essa velha gameleira fica para te ajudar. E essa flor que por ela há festa aqui todo ano, há de tirar a justiça de uma suspeita ou engano. Dirá ao juiz: venha ver quem matou a Floriano. As 3 vidas que roubaste pagarás com tua vida. Tu has de te arrepender. Depois da causa perdida, uma lágrima de dor será por teu pai vertida. Contudo, monstro, perdoo-te, porque fui e sou cristã. A morte de meu irmão, a minha e de minha irmã, tu hoje matas a mim, outro te mata amanhã." E pondo a mão sobre uma das punhaladas que tinha, disse a Calar: "Se fugires, consola minha mãezinha e diga que abençoe os pobres filhos que tinha. Embora que tu não fales, pois não te foi concedido, mas um olhar bem olhado dá a ideia de um sentido. Um uivo e um olhar pode ser compreendido." E ali, cerrando os olhos, quase sorrindo, expirou. O assassino, olhando, chorando, se retirou. Depois pensou: isso é nada. Com toda a calma, voltou. Já estava frio o cadáver. Porém, nas feições mimosas, via-se perfeitamente desenho de 2 rosas, como se fossem pintadas por mãos das mais curiosas. Em Esmeralda se via o sangue ainda saindo, vestígio de zombaria, como quem morre sorrindo, como criança que brinca, finge que está dormindo. O rapaz banhado em sangue bem no meio da estrada, à esquerda de Angelita, à direita de Esmeralda, com uma mão na ferida e a outra mão estirada. Valdivino tinha à noite escrito numa carteira:
Eu hoje hei de matar Floriano de Oliveira. Se não matá-lo, me mato, será minha derradeira. Datou e assinou o nome, pegou a arma e saiu. Se encostou na gameleira, a carteira escapuliu. Havia um oco na árvore, nele a carteira caiu. A fera não se lembrou da testemunha ocular. Perdendo aquela carteira, alguém a podia achar. Ela na mão da justiça, quem poderia o salvar? Porém, uma força oculta permitiu que ele perdesse, e a mesma força impôs que dela ele esquecesse, para dizer a seu tempo: o assassino foi esse. Calar o velho cachorro que aquele espetáculo via, soltando uivos enormes que muito longe se ouvia, rosnava e fitava os olhos, debalde a corda mordia. Valdivino ali puxando um facão muito afiado, descarregou no cachorro um golpe encolerizado, errou e cortou-lhe a corda com que estava amarrado. Valdivino ficou triste vendo o cachorro correr, lembrou-se do que Angelita disse antes de morrer, porém disse: ele não fala, como poderá dizer? Calar chegou na fazenda uivando desesperado. Dona Maria da Glória já tinha se levantado. Quando ouviu o cão uivando, ali cresceu-lhe o cuidado. E foi procurar os filhos, onde ouviu os estampidos. Calar foi na frente uivando com enormes alaridos. Dona Maria da Glória ia aguçando os ouvidos. Como não foi o espanto quando chegou no lugar onde achou os filhos mortos, sem nada ali atinar? Calar sabia de tudo, mas não podia contar. Voltou Maria da Glória num triste pequeno estado. Já Sebastião em casa a esperava sentado, não sabia da desgraça que há pouco tinha se dado. Perguntou pela família, ela não pôde contar, disse apenas: morreu tudo, e apontou para o lugar. Estendeu-se para um lado, sem nada mais atinar. Sebastião de Oliveira foi por onde a mulher veio. Achou a poça de sangue e os filhos mortos no meio. Olhou para o céu e disse: oh, meu Deus, que quadro feio! Foi perguntar à mulher como aquilo foi se dado. Ela apenas lhe contou o que tinha se passado, deixando o pobre ancião aflito e impressionado. Montou num burro e saiu dali para a capital. Quando chegou na cidade, foi ao quartel-general. Lá falou mais de 1 hora e nada disse afinal. Depois de muita insistência, o presidente entendeu. Perguntou por Floriano, ele lhe disse: morreu, ele e a família toda, e contou o que se deu. A justiça foi atrás ver o que tinha se dado. Encontrou os 3 cadáveres no chão em sangue banhados. Calar estava uivando junto dos mortos deitado. Foram à casa de Oliveira ver se Maria da Glória dava um roteiro que ao menos se calculasse uma história. Ela contou essa mesma que eles guardam na memória. Dona Maria da Glória, 2 dias depois morreu. Sebastião de Oliveira, com 3 dias, enlouqueceu. Dentro de 2 semanas, tudo desapareceu. A Justiça da Bahia não deixou de procurar. Espalhou por toda parte secretos a indagar. Não havia uma pessoa que dissesse: eu vi matar. Dava 10 contos de réis na moeda que quisesse. A pessoa que chegasse e seriamente dissesse: teria mais um terreno a pessoa que soubesse. Porém, o crime se deu quando ali ninguém passava. Calar sabia de tudo, porque no crime ele estava. Se falasse descobria, desejo não lhe faltava. Impressionava a todos os habitantes da cidade como deu-se aquele crime naquela localidade. Floriano de Oliveira, todos lhe tinham amizade. Atribuiu-se a um roubo por algum aventureiro, mas o rapaz costumava não andar com dinheiro. Questão de moça não era, ele era justiceiro. Os moradores de perto eram todos conhecidos, compadre dele e do pai, e por eles protegidos, tanto que, se dando o crime, todos ficaram sentidos. Elisiário era um desses abortos que tem havido, desses que o pão que come se considera extraído. Fazer-lhe o mal é pecado, fazer-lhe o bem é perdido. Esse era fazendeiro, porém dali não saía. Nem era bem conhecido no comércio da Bahia. Só onde vendia lã, alguém lá o conhecia. E o dono do açougue onde ele vendia gado, e o banco onde tinha dinheiro depositado, tanto que deu-se esse crime e dele não foi lembrado.
Sentiu e chorou bastante a morte do camarada. E não foi à missa dele por não ser de madrugada, pois só tinha uma camisa e esta estava rasgada. Também procurou saber quem seria o assassino. Não sei se pelo dinheiro ou pelo próprio destino, mas nunca lhe veio à mente ser seu filho Valdivino. Onde deu-se o crime havia 2 estradas em cruz. Diziam que ali se achavam umas flores muito azuis, formando uma lapa igual à do menino Jesus. Os baianos costumavam desde a antiguidade fazer uma grande festa naquela localidade. Véspera e dia de ano, ali era novidade. Na capital da Bahia não havia outro festim. Havia missa campal, orquestra e botequim, bailes naquelas latadas bem cobertas de capim. Em 809 estava a festa a terminar. Um velho que ali passava passou naquele lugar. Atrás desse caçador vinha o cachorro calar. Abrigou-se numa sombra, vinha muito esbaforido. Foi cheirar os pés das cruzes que o senhor tinha morrido. Cheirou-as das 2 moças e depois saltou um gemido. Estava ali o general, o bispo e o presidente, com o chefe de polícia, homem muito experiente. Todos ficaram daquilo impressionadamente. O general perguntou de quem era aquele cão. Respondeu o velho Pedro: esse cachorro, patrão, é do defunto Oliveira, que Deus dê-lhe a salvação. Este cachorro é o rei dos cachorros caçadores. Ainda adora o lugar que mataram seus senhores. Se fosse de madrugada, seus uivos faziam horrores. Disse o chefe de polícia: ainda não se descobriu a morte de um patriota que tanto a pátria serviu. Foi logo neste deserto, em hora que ninguém viu. Disse ali o presidente: se ainda se descobrir o autor dessas 3 mortes, eu juro a Deus o punir, seria o carrasco dele quando a forca subir. Sebastião de Oliveira era um pobre acreditado, a família deu exemplo. O filho, um rapaz honrado, era um rapaz distinto, por todo mundo estimado. Então disse o general: isso ainda é descoberto, o crime foi muito oculto, feito aqui neste deserto, mas quando chegar o dia, há de saber-se por certo. Se eu vivo for nesse tempo, serei o algoz mais forte. Serei um dos que conduz para o teatro da morte. Com a minha própria mão, amola o ferro que o corte. O cachorro ouviu aquilo, ergueu-se muito contente. Foi aos pés do general, festejou o presidente, como quem dizia: o crime é punido certamente. Disse o bispo: esse cachorro é testemunha ocular. Ele viu quem fez as mortes, só falta a ele apontar. Se ele visse o criminoso, podia o denunciar. Disse o velho: esse cachorro fez uma coisa esquisita. Tinha uma cobra enroscada onde mataram Angelita. Ele despedaçou-a a dentes, quase que se precipita. Quando ele vem aqui, nos pés das cruzes se lança. Solta um uivo muito triste, como quem pede vingança, como quem pede debalde, sem ter daquilo esperança. Nisto chega um cavaleiro, Valdivino de Amorim. Andava fora e ainda vinha ver se alcançava o festim. Vinha num burro possante, alvo da cor de jasmim. Assim que o cachorro viu Valdivino se apiar, rosnou e partiu a ele querendo estraçalhar. Só não rasgou-lhe a garganta devido o velho pegar. Tremia o queixo e babava, fitando ali Valdivino, uivando como quem já tivesse perdido o tino. Só faltava era dizer: eis ali o assassino. E foi para o pé da cruz e ali pegou a uivar, fitando os olhos ao céu como quem quer suplicar, como quem dizia: ó Deus, vem quem não posso falar. O bispo disse: Valdivino, você está descoberto. Foste o autor sanguinário das mortes deste deserto. Aquele cachorro deu um depoimento certo. O monstro viu o perigo, fez tudo para negar. O bispo disse: meu filho, não há mentira em olhar os olhos, são verdadeiros, não podem nada ocultar. Os olhos também se queixam, um olhar diz o que sente, ameaça ou traição, punição severamente, declara mágoa ou a dor, porém o olhar não mente. O olhar daquele cão está demonstrando a dor, o sentimento profundo da morte do seu senhor. Ele só falta falar e apontar o matador.
Naquilo, 2 crianças que estavam em brincadeira, uma delas se trepou num galho da gameleira, tirando um ninho de rato, achou nele uma carteira. O leitor deve lembrar-se de um verso que aqui já lia. Veja na véspera do crime o que Valdivino escreveu, que no tronco da gameleira a carteira se perdeu. Ali trouxeram a carteira, entregaram ao general. O bispo disse: "Senhor, o que lhe disse afinal? Não lhe disse que os olhos só dizem o que é legal?" Valdivino descobriu tudo em sua interrogação. Calar ali demonstrou ter grande satisfação. Pulava 1 metro de altura e rolava pelo chão. Corria escaramuçando como quem estava em folia. Festejou o general com demarcada alegria, como quem dizia: "Nesses encontrei o que queria." O povo todo da festa quis a Valdivino linchar. O bispo e o presidente trataram de acomodar, garantindo que a justiça havia de o castigar. Saiu preso Valdivino. Calar o acompanhou. O velho Pedro o chamava, mas ele não escutou. Voltou quando Valdivino, preso nos ferros, deixou. O general, ao sair, ordenou ao cozinheiro que desse ao velho Calar um bom lombo de carneiro, porque muito merecia aquele bom companheiro. O criado deu o lombo. Calar nem para ele olhou. Saiu o povo da festa e o lombo lá ficou. O cachorro veio comer à noite quando voltou. A mulher de Elisiário, sabendo o que aconteceu, deu-lhe um ataque tão forte que no chão se estendeu. Passou a noite sem fala, no outro dia morreu. Juvenal, um espanhol, amigo de Elisiário, chegando lá, disse ao velho: "Você é milionário, compre 3 ou 4 médicos que provem ele está vário. Porque ele estando vário, não poderá ser julgado, o processo fica inválido, não pode ser condenado. Aí o senhor procura o melhor advogado." Elisiário pensou: aquilo ser acertado do contrário, Valdivino ia ser executado, e tinha toda certeza ele morrer enforcado. Dirigiu-se à capital, procurou um advogado. Esse arranjou 4 médicos e, sendo o réu examinado, provaram que há 4 anos ele era tresloucado. O bispo e o presidente consultaram ao general. Mandaram vir 4 médicos no Reino de Portugal e fizeram na Bahia uma junta especial. Vieram de Portugal 4 médicos escolhidos, que por dinheiro sem conta não seriam iludidos. Esses homens de caráter jamais seriam vendidos. E examinaram o réu, e cada um de per si, depois disseram que nunca houve tal loucura ali. Nem sequer nervoso havia, todos juraram aí. Fizeram um novo processo depois dele examinado. Estando pronto o processo, Valdivino foi julgado. A sentença que pegou foi para ser enforcado. Não havia mais recurso, estava tudo consumado. O réu dali a 3 dias ia ser executado. Não tinha mais que apelar, já tinha sido julgado. O velho, quase sem jeito, sem nada mais conseguir, tentou o último meio a fim do filho fugir. Mas só dos degraus da forca podia se escapulir. Então soube que o carrasco era um tal de Zefirino, um calibre mais ou menos igual ao de Valdivino. Tinha os 3 dons da desgraça: covarde, vil, assassino. Era um mulato laranjo de aspecto aborrecido. O couro da testa dele sempre se via franzido, os cabelos bem vermelhos, rosto largo não comprido. Foi o velho Elisiário a esse tal Zefirino ver se esse podia dar evasão a Valdivino, dizendo: ele pula da forca e depois toma o destino. Pegue 10 contos de réis que lhe dou adiantado. Se não tiver a fortuna dele não ser enforcado, dar-lhe-ei mais 20 contos, o dinheiro está guardado. Então disse Zefirino: isso é difícil arranjar, porque quando ele subir, eu finjo me descuidar. Ele que vai prevenido, trate logo de saltar. Disse Zefirino ao velho: o senhor deve aprontar um cavalo bem ligeiro para, quando ele saltar, montar-se logo e correr antes do povo chegar. Eu hoje direi a ele, tudo está planejado. Que cor será o cavalo que deverá estar selado? Diga que o poldro cobra em que ele andava montado. Valdivino, quando soube dessa consulta que havia, ficou como uma criança, chorava de alegria, jurando no mesmo instante que Calar lhe pagaria. E quando chegou o dia, estava o povo aglomerado.
Valdivino de Amorim ia ser executado. Tudo ali estava esperando ele morrer enforcado. Presente ao Estado-Maior que vinha presenciar, subiu Valdivino à forca. Zeferino foi laçar. Porém, ele se encolhendo, conseguiu dali saltar. E saiu como uma flecha, entre o povo se meteu, se montando no cavalo, dali desapareceu. Internando-se no mato, num instante se escondeu. O povo indignou-se com a fuga de Valdivino. Um deles que ali estava estrangulou o Zeferino, porque esse tinha dado evasão ao assassino. Porém chegou o cachorro, quase na ocasião, soltou 2 ou 3 latidos, saiu de venta no chão. 63 praças foram também na perseguição. Porém, Valdivino ia em bom cavalo montado. Tinha grande desvantagem por não ter saído armado. E calar no rastro dele, Gania muito vexado. Foi preso Elisiário como autor da evasão. O povo não o matou, porém foi para a prisão. E o bispo que saiu pedindo à população. Era meia-noite em ponto. Valdivino ainda corria, o cavalo já cansado, que nada mais resistia. E o cachorro calar, de vez em quando latia. Valdivino, conhecendo que a ele nada valia e o cachorro calar seu rastro não deixaria, pensou em suicidar-se, só assim descansaria. Dentro do mato apeou-se e amarrou o cavalo. Encostou-se numa pedra, sentiu alguém acordá-lo. Nisso o cavalo espantou-se, ele não pôde pegá-lo. Seguiu por uma vereda, descalço e todo rompido, ouvindo de vez em quando calar soltar um ganido. Foi sair bem no lugar que os crimes tinham havido. Ele viu a gameleira que sombreava a estrada, Floriano de Oliveira, Angelita e Esmeralda, Sebastião de Oliveira e Dona Maria prostrada. Viu vir uma carruagem, nela vinha um magistrado, que saudou os 5 vultos, depois de ter se apeado, exclamou: sangue inocente, breve hás de ser vingado. Tornou a tomar o carro, se montando foi embora. Nesse momento calar, vem com a língua de fora. Festejou todos os vultos e partiu na mesma hora. Um dos vultos chamou ele, o cachorro estacou. Valdivino não ouviu o que o fantasma falou. Só ouviu foi dizer: volte! E o cachorro voltou. O criminoso pensou que ali não escaparia. Lembrou-se de uma pessoa que morava na Bahia, pois tinha onde ocultá-lo que nem o cachorro via. Era um compadre amigo a quem ele protegeu, que com o dinheiro do pai esse tal enriqueceu, e ia sempre visitá-lo quando a justiça o prendeu. Valdivino calculou: o que eu devo fazer é ir lá para o quintal. Por ali me esconder, ou ele ou a mulher dele, um há de aparecer. E saiu o assassino. Chegando lá, se escondeu. Não houve ali quem o visse quando o dia amanheceu. O compadre veio fora e ele lhe apareceu. Valdivino lhe pediu que não o deixasse morrer. Disse-lhe o velho Roberto: eu tenho onde te esconder, porém ninguém mais daqui disso não pode saber. 4 dias decorriam e o assassino escondido debaixo de umas madeiras, estava ele metido, o pai dele na cadeia, já ia ser concluído. Num dia de quarta-feira o velho Calar chegou. A forca ainda estava armada. Calar ali a olhou. Cravando a vista no céu, um uivo triste soltou. Veio ali o presidente que trouxe um pão e lhe deu. Calar olhou para ele, cheirou-lhe os pés e gemeu. Botando o pão entre as mãos, deitou-se e ali comeu. Chegou a força do mato, não trazendo o criminoso. O general com aquilo ficou muito desgostoso, até o governador ficou doente e nervoso. O povo em roda da forca só fazia lamentar que o pai do assassino deverá se executar. Todos pediam ao governo que o mandasse enforcar. O cachorro levantou-se como quem está chamando. Foi à casa de Roberto, na porta ficou uivando. Olhava para Roberto, partia ele rosnando. O general com aquilo ficou bastante nervoso e disse ao governador: cachorro dos mortos! Estou muito receoso que ali naquela casa está oculto o criminoso. Então a força cercou toda a casa de Roberto. O cachorro só faltava era dizer: está perto! O general disse a ele: o senhor está descoberto! Roberto ali descobriu o assassino onde estava. Debaixo de umas madeiras, o monstro só se conservava. Foi levado ao pé da forca, onde o povo esperava. Contou tudo o que se deu antes de ser enforcado.
os vultos que viu nas cruzes, a quem tinha assassinado, o segredo do cachorro e o carro do magistrado. Às 5 da tarde, a justiça o enforcou. O pai dele estava preso assim que o sino dobrou. Ali, soltando um gemido, na mesma hora expirou. Estando morto o assassino, o botaram sobre o chão. O cachorro olhou-o bem, chamando tudo atenção. Soltou 2 ou 3 latidos que espantou a multidão. Quando a polícia ordenou para ser o corpo inumado, sobre os pés do general, Calar caiu muito cansado, talvez querendo dizer: "General, muito obrigado." O general foi ver água ao cachorro ofereceu. Ali o velho Calar 2 goles d'água bebeu. Trouxeram-lhe uma fritada, porém ele não comeu. Festejando o general, as pernas dele abraçou. Dirigiu-se ao presidente, a mesma ação obrou. Depois desapareceu, novo destino tomou. Foi direto ao lugar que o horrendo crime se deu. No pé da cruz de Angelita, ele cavou e gemeu. O velho Pedro o chamou, mas ele não atendeu. Deitou-se entre as 3 cruzes, sua vida liquidou nas condições de um guerreiro que da batalha voltou. Trazendo loiros de guerra, à sepultura baixou. O general, quando soube que Calar era sumido e que faziam 3 dias que não era aparecido, mandou gente procurá-lo, ficando muito sentido. Saíram 5 ou 6 praças em procura de Calar. O general tinha dito: "Não voltem sem o achar. Traga ele direitinho, não o faça maltratar." As praças foram ao lugar onde os crimes tinham havido, onde a família Oliveira tinha toda sucumbido. Bem no pé de uma das cruzes, tinha o velho cão morrido. Tinha posto termo à vida o maior dos lutadores, o que em sua existência viu o horror dos horrores, que sem falar descobriu quem matou os seus senhores. O general, quando soube da forma que o tinha achado, mandou fazer uma cova e nela foi enterrado, um dos amigos mais firmes que no mundo foi criado. E na morte dos senhores, ele afirmou ter ação, provou que tinha amizade ao velho Sebastião. A morte só foi vingada por sua perseguição. Só não fez foi dizer nada, mas provou por sua vez, apontou só com a vista o monstro que os crimes fez. Seus olhos diziam ao público: "Este matou todos 3. Deitou-se encostando-se às cruzes que tinha edificado. Tinha morrido há 3 dias e nem sequer estava inchado, como quem dizia: "Agora posso morrer, estou vingado." Mais de 200 pessoas assistiram a enterrar ele devido à grande firmeza que tinha se visto nele. Muitas flores naturais deitaram na cova dele. Agora vejam, leitores, quem era o velho Calar e como Sebastião um dia pôde o achar. Ele tinha 5 dias, o dono ia o matar. Então o velho Oliveira achou ser ingratidão matar aquele inocente, embora fosse ele um cão, porém disse: "A caridade não se faz só a cristão." E levou-o para casa. Disse à mulher que criasse, dizendo: "Pode ser bom algum dia ainda caçasse, quando nada na fazenda talvez os bichos espantasse." De fato, Calar criou-se e era um cão caçador. Maracajá e raposa tinham dele tal pavor que passavam muito longe da fazenda do senhor. Era o vigia da noite, 1 minuto não dormia, numa coisa que guardavam o velho cão não bulia. Só quando os donos lhe davam era que ele se servia. A família de Oliveira, às vezes a conversar, a velha dizia aos filhos: "Este cachorro Calar tem expressão de pessoa, que conhece o seu lugar." Em casa do dono dele, à noite nada chegava. Um bacurau que voasse, ele se erguia e ladrava, do poleiro das galinhas até coruja espantava. Como era muito bom, o dono sempre caçava, porém o vizinho algum à noite acompanhava, e só ia para o mato quando o senhor o chamava. Depois de terem morrido os senhores de Calar, o pobre cão toda a noite ia para aquele lugar, olhava para as 3 cruzes, levava a noite ao uivar. Latia e fitava o céu, que causava pena e dó. Via sangue no capim, ele cobria com pó. Não queria ir para casa, passava o dia ali só. O velho Pedro dos Anjos, vizinho de Sebastião, achou que aquele animal merecia compaixão. Chamou-o para não vê-lo morrer sem ter remissão. O velho Pedro caçava toda noite com Calar, mas ele só ia à caça depois que ia ao lugar.
Aos pés daquelas cruzes não deixava de uivar. E assim morreu Calar. Ficou também descansado. Era um cão, porém deixou o nome imortalizado. Morreu depois de vingar quem já tinha o livrado. Leitor, não levantei falso, escrevi o que se deu. Acredite que este fato na Bahia aconteceu. Depois de lutar então, rolou Calar sobre o chão, onde seu senhor morreu. Fim. Atenção! Se o amigo desejar mandar fazer seu horóscopo porque deseja saber para que parte deve ir, casamento, viagens, ramos de negócio, profissões, números, dias, pedras felizes, épocas desfavoráveis e todo acontecimento que lhe estão sujeitos durante a sua existência, basta mandar a data de nascimento acompanhada de 20 cruzeiros, a tipografia São Francisco, Rua Santa Luís 268, Juazeiro do Norte, Ceará. Atendemos urgente. O dinheiro deve vir no envelope com valor declarado. E esse foi História do Cachorro dos Mortos, de Leandro Gomes de Barros. Com direito até a propaganda que sai nos folhetins, nos cordéisinhos, né? Muito legal, gostei muito da produção. Lucas, parabéns. Eu que narrei com a minha voz de radialista. Sua voz antiga. Radialista dos anos 50. Ficou muito legal, acho que faz a gente entrar, né, um pouco mais no clima do que é esse tipo de literatura, né? Desse folhetim popular que passa de mão em mão, né? Um poema que é feito para ser declamado, né? Uhum. E o Leandro Gomes de Barros, ele tem uma importância imensa na difusão de folhetos, tipografias, enfim, para o público leitor, porque ele criou uma tipografia na garagem de casa para imprimir os folhetos dele e ia para as feirinhas, né? E fazer a divulgação, usava daquele recurso do cliffhanger que a gente já comentou aqui no episódio dele, que saiu há 2 anos. Nossa, já faz isso. A Filha do Pescador, um episódio muito bonito. É. E ele ia para as feirinhas e cantava uma parte, né? Contava uma parte da história. E daí deixava, assim, a pessoa em suspense. O que vai acontecer agora? Daí oferecia pra vender o folhetim. A gente vai deixar marcado aí no episódio também essa outra história do Leandro Gomes de Barros. Se você estiver aí no Spotify, você vai poder acessar ali ela direto. Mas na época, já faz bastante tempo que a gente falou disso, mas vamos reiterar que o cordel ele foi uma forma de trazer acesso, né, à literatura para pessoas que não teriam dinheiro para, né, porque naquela época a literatura era uma coisa de classe mais nobre, né, era difícil assim, os escritores que a gente conhece, a grande maioria eram de famílias da nobreza, né, e tem, claro, um que outro que não é como a Maria Firmina dos Reis, enfim, mas que teve acesso à literatura por meio de alguém que era próximo da família, ou enfim, que tinha esse acesso aos livros, né? E o cordel, ele veio para quebrar um pouco isso, né? Assim como as pulp magazines lá nos Estados Unidos. Pra popularizar as histórias. Isso, que era uma história feita ali de forma mais barata, né? Com papel mais barato, enfim, tudo. Era pequenininho, né? Uhum. E daí as pessoas podiam comprar e ter acesso à literatura de forma mais fácil. E são muitas engenhosas criações poéticas, porque o Leandro Gomes de Barros, você pesquisa sobre a biografia dele, fica impressionado que ele influenciou grandes nomes da literatura, como Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, José Linhas do Rego e até o Guimarães Rosa. Uhum. Né? Então todos eles se inspiraram nessas criações poéticas do Leandro Gomes de Barros. Então é muito legal a gente trazer esse episódio hoje aqui, porque ele é paraibano e a literatura de cordel é uma literatura nordestina, né? Uhum. Essa história aqui se passa na Bahia. Então vamos abrir, né, o ocorrido, vamos fazer uma análise aqui desse texto
para começar dizendo assim que cordel é sempre em forma de poesia, mas não é um poema difícil de entender, porque é um poema bem popular, como o Lucas estava explicando aqui, né? E é contado de forma linear, sim, tem a narrativa, né? Um poema narrativo. Então ele conta a história mesmo, não sei porque Cargas d'Água ele resolveu rimar tudo, né? Em vez de só contar a história. Não, é pra ser repentista, né? Exato, pra ser cantado também, né? Por isso. Sim, e também é uma forma de você enxugar, eu acho, a história também, né? Que num conto pode ser que você às vezes tenha que descrever muito e muito, muito mais, né? As coisas, quando no poema ali com uma frase bem escrita, você descreve muito mais. E tem mais, torna muito interessante e faz as pessoas decorarem a história também, né? Com as viradinhas, com os refrões, que a gente vai vendo que poderiam estar sendo tomados, né, como refrão, mas a sequência narrativa, ela marca muito o leitor por causa disso. E aqui, em História do Cachorro dos Mortos, a gente tem uma tragédia sendo narrada, que é causada por um homem de mau caráter, o Sebastião de Oliveira é o homem bom. Eu tô procurando o nome do mau caráter aqui, o Valdivino. Isso. O Valdivino é o mau caráter, né, que dizima a família do Sebastião de Oliveira, né, que tem como filho Floriano. Dá pra ver que o Valdivino tinha inveja do Floriano, que trabalhava pro governo, era um menino bem colocado, muito justo. Se interessava pela filha, né, e a filha não queria ele. E começou com essa questão dele querer namorar uma das meninas do Sebastião e ela ignorou ele, né, simplesmente. E nem contou pra ninguém, mas aí acabou acontecendo tudo isso. Então a gente tem duas meninas, que é Esmeralda e Angelita, que são filhas do Sebastião, e também da Dona Maria da Glória. E esse menino Floriano. Então no final não, já no começo a gente tem os 5 morrendo, né? 3 por mãos do Valdivino e os outros 2 de desgosto mesmo, né? A Maria da Glória e o Sebastião. E ela fala ali na hora da morte dela, né, que o cachorro vai ser quem vai entregar ele, né? E também as flores, né? Ela fala, e a árvore ali. E a árvore de gameleira. Isso, gameleira, que é onde é encontrada a carteira, né? A prova do crime ali, junto à prova que ele tava naquele local, né? Agora é muito burro, né? Escreveu, hoje eu vou matar o Floriano. E coloca na carteira. É uma forma de deixar explícito, né? As pistas. Mas é muito interessante, assim, essa forma dele colocar que o cachorro e as árvores, né, e as flores, você fica pensando, tá, mas como que isso vai acontecer, né? As flores, a árvore. E acontece de uma forma bem satisfatória, né? Tava lá o objeto, um dos objetos dele, e o cachorro não parava de latir e ir atrás dele, né? Que também é uma forma de entregar que não chega a ser forçado, assim, você consegue imaginar, né, acontecendo isso de verdade. Sim, e eu até fico pensando com aquela última estrofe que você vai ver ali antes do anúncio do rádio, então a última estrofe ali, quando termina mesmo, o Leandro Gomes de Barros fez uma coisa que aqui no áudio você não vai conseguir entender muito bem, mas ao ler, visualizar o folhetinho, você vai ver com clareza que ele faz um acróstico com o nome dele, Leandro. Legal. Então eu vou repetir aqui, ó. Leitor, não levantei falso, escrevi o que se deu. Acredite que este fato na Bahia aconteceu. Depois de lutar então, rolou o calar sobre o chão, onde seu senhor morreu. Leandro, né? Então ele usa esse Leandro para falar isso, e com essa última estrofe, o Leandro nos faz pensar que ele teria inspirado a história em um acontecimento real, né? Ocorrido em solo baiano. É o baseado em fatos reais, né? Baseado em fatos reais. Pra vender mais também, acredito. Mas é bem interessante. Esse cordel vai pros apoiadores, né? Esse folhetinho. Na verdade, eu mandei o link, né? Ele pode ser baixado lá, porque tá em domínio público, é muito fácil encontrar. Até eu coloco lá, já enviei pros apoiadores. Tem todo o link de domínio público de todos os cordéis disponíveis que a gente consegue localizar então, brasileiros lá. Os nossos apoiadores recebem, então, em primeira mão aí, daí dá pra você visualizar, porque também eles são escaneados, assim, né? Sim. Eles estão, assim, como eram os folhetinhos antigos mesmo, né? Até pra piorar um pouco, eu fiz um story em preto e branco com a capa desse cordel e tá no leitura de ouvido lá.
houve reações desde que eu coloquei. Até quando você tava lendo, tava aberto ali na tela do computador, eu falei, nossa, o cheiro desse cordel tá vindo daqui. É muito tá legal, né? É tela. de uma riqueza a gente conseguir ter acesso a esses materiais, porque assim, nessa história, a gente tem um perfil, assim, que realmente preocupou a maioria dos escritores cordelistas, que é descrever o âmago da alma humana ali, o homem mesmo comum e corrente. E aqui a gente tem um homem mau fazendo uma ação ruim, a gente tem os bons que ajudam o cachorro que é fiel e é um cão de caça. Então, esse elemento do cachorro entrando e agindo desta forma no poema inteiro, faz a gente perceber como a alma humana pode ser vil e como o cachorro pode ser fiel, né? Eu achei interessante a forma como ele conduziu, né? Porque a família dizimada era uma família de boa fé e muito trabalhadora, né? E com esses elementos, o Leandro tece uma capciosa crítica social que ele já anuncia lá na primeira estrofe, e vou repetir aqui também, ó. Uhum. Os nossos antepassados eram muito prevenidos. Diziam, matos têm olhos e paredes têm ouvidos. Os crimes são descobertos por mais que sejam escondidos. Muito bom, ainda rimou, né? Sempre. Sim. E também, ali imagina ele contando, né, a história, e daí ele faz o cliffhanger, para de contar lá pras pessoas antes do Valdevino ser enforcado, né? Todo mundo ia querer comprar pra saber, né, o que ia acontecer, se ele ia encontrar ele, se ia ter a vingança, né, de verdade. Então, você vê como a história é bem construída, né? Você consegue fazer esse cliffhanger ali. Eu faria aí, antes dele ser enforcado, antes de você saber se ele foi capturado, né? Pra daí comprarem os seus cordéis. Interessante, porque também tem outra pegada aqui muito legal, que é uma característica dessa literatura, que é o fato do leitor ser cúmplice. Né? Então, não só nessa última estrofe, como eu falei ali, que ele se dirige, né? Leitor, não levantei falso, né? Já repeti aqui, que é essa do acróstico. Tem também aquele momento da carteira, que você mesmo já lembrou aqui, que ele se dirige pro leitor diretamente também. É verdade. E aqui a gente tem esse nordestino sendo descrito, né? Essa pessoa de boa índole, que tá tentando fazer a vida dele, e daí a gente tem esse outro que não é tão bom assim, e que depois também o carrasco acaba sendo, que ajuda eles fugir, né? Fugir, também sofre as deles depois, né? Mas o que é legal também é que, beleza, acontece tudo isso, tem a narrativa, quando ele consegue vingar a morte dos donos, a gente tem um retorno na história para contar a história do próprio Kalar, né? Que ele foi um cão que foi adotado por essa família, e é um cão de caça, e como ele ficou muito sozinho, o vizinho levava ele para caçar, né? Então isso também nos lembra a característica assim, do próprio cão de caça, que é ajudar o homem a chegar numa presa, né? De alguma forma, sempre auxiliar os humanos em diversas atividades, como a captura de presas. E aqui a presa é um humano, né? Então é bem interessante mesmo essa história. Parece que vai ser uma história sobrenatural, né? Uma história assustadora, mas na verdade é para trabalhar com esse lado obscuro da alma humana mesmo, que esse cordel foi feito. E lembrar que o dia do cordelista é uma homenagem ao Leandro Gomes de Barros, que é 19 de novembro, é o dia que ele nasce. Né? O dia que ele nasceu. Ele nasceu em 1865 e morreu em 1918. Aí vamos falar que essa história aqui, você percebeu que a gente acompanha a história do cachorro Kalar durante 3 anos. Que também tem isso. Começa em 1806 e termina em 1809. E não à toa, o crime acontece numa encruzilhada, né? Sim. Numa encruzilhada. A gente já trouxe aqui várias vezes esse estereótipo. Não é estereótipo, essa convenção, né, da encruzilhada, ela se repete em várias peças da literatura. E é um local ali de tragédia, normalmente, né? De algo obscuro, de algo insólito. E o cachorro sempre retornando, né, para perto das cruzes. Então é realmente bem marcante esse texto. Espero que você tenha gostado dessa reflexão e de saber, né, que a gente teve o Leandro Gomes de Barros como um grande influenciador da literatura para grandes nomes, e também do desenvolvimento da própria imprensa, porque a partir do trabalho dele, de divulgar os folhetins, fazer tipografia e tal,
esse gênero literário ultrapassou as fronteiras. Hoje a gente tem na Califórnia, Lucas, na Universidade da Califórnia, mais de 5.000 exemplares de cordel. Nossa. E isso é literatura brasileira, então é de um grande orgulho, né? Porque não ficou restrito ao Nordeste. E é legal a gente trazer aqui pro podcast também em função disso. Por isso que eu fiquei tão feliz com aquele anúncio, né? Que eu li vários, né? E vi que aquele anúncio se repetia no final. E mostrei pro Lucas e ele, vamos fazer como rádio antigo. Então, gostei muito, assim, dessa pegada que a gente conseguiu imprimir no episódio de hoje. Ficou muito cultural. Só não vá lá no endereço que acho que você não vai, não vai conseguir contratar nenhum serviço. E a gente tem uma novidade, vai ter uma novidade no futuro breve, que são episódios bônus durante a semana. Então fique ligado que em breve, no futuro breve aí, próximas semanas talvez, a gente vai ter essa novidade aqui no podcast. Então vamos falar dos nossos apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você quer ser um dos nossos apoiadores e receber o que a gente comentou antes, todo o estudo aprofundado da obra e esses links que a Dayana coleta às vezes nos estudos, né? Os nossos apoiadores recebem. Então essa informação a mais, que além do que a gente traz aqui no episódio, vai para os nossos apoiadores. Além disso, eles entram nos nossos créditos finais aqui, todo episódio. E para você ser um apoiador, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. E os nossos apoiadores são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno dos Santos Leda, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocárnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Armana Frais Yachitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.